Olá, avaliadores! Nós somos o Grupo A11 do tema Big Data. Estaremos realizando agora a apresentação do nosso trabalho. Aqui nós temos um overview do que será apresentado. Então, primeiro passaremos pela origem, seguindo a definição, objetivos, vantagens, desvantagens, exemplos de uso, a base de dados escolhida e a ferramenta escolhida. Então, falando um pouco de sua origem, nós tivemos um crescimento exponencial dos dados de uns anos para cá. Em 2015, nós tivemos que uma pessoa, em média, gera por dia 1,3 gigabytes. Em 2025, nós temos uma projeção de que essa mesma pessoa vai passar a produzir 5,3 gigabytes por dia. Então, quais são as causas desse aumento? É justamente as interações digitais que nós temos em redes sociais e buscas em aplicativos. E o surgimento do Big Data vem dessa necessidade, né? De grandes volumes de dados complexos, sejam eles estruturados, semi-estruturados ou não estruturados, e a dificuldade de processar esses tipos diferentes de dados em grande volume por métodos tradicionais. Então, passando agora pela definição, nós temos que o Big Data ele nada mais é do que um conjunto de dados extremamente volumoso, diversificado e dinâmico, que são os tipos de dados que eu acabei de citar para vocês. E nós temos desafios. Nós temos o desafio de armazenar esse grande conjunto de dados por serem de diferentes tipos, em grande quantidade. Isso requer uma infraestrutura muito grande. Processar esses dados pelo mesmo motivo é bem difícil e fazer uma análise de sistemas tradicionais é complicado também. Passando agora para os 5 Vs, que são características inerentes do Big Data, nós começamos pelo primeiro V, que é o volume, que representa a enorme quantidade de dados a serem processados. Nós temos o segundo V, que representa a velocidade, então é o ritmo de geração e processamento desses dados volumosos e diversificados. O terceiro V se caracteriza pela variedade dos dados, então nós temos múltiplos formatos de dados, sendo eles estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Exemplos estruturados, nós temos os bancos de dados que nós produzimos na disciplina, por exemplo. Estruturados seriam o texto, o áudio, por exemplo, e temos semi-estruturados também, que é o meio de campo ali entre os dois. Nós temos também o quarto V, que é a veracidade, que é a confiabilidade dos dados. Então, nós temos que garantir que esse volume enorme de dados seja também confiável, né? E o último V, que representa o valor. Ou seja, com esse grande volume de dados em diferentes tipos, nós temos que ser capazes de gerar valor com esses dados. Informações úteis que vão trazer uma vantagem para uma empresa, por exemplo. Passando agora para os objetivos. Quais são os objetivos, então, do Big Data? É basicamente transformar grandes volumes de dados em informações significativas, e temos também o objetivo de identificar padrões e tendências ocultas, otimizar processos e reduzir custos, previsões mais precisas, inovação no desenvolvimento de produtos e serviços, escalabilidade e tolerância a falhas e vantagens competitivas. Então, quais são as vantagens do Big Data? Primeiro, nós temos a tomada de decisão informada, personalização e experiência do cliente, eficiência operacional e otimização de recursos, inovação e vantagem competitiva e análise em tempo real e detecção de oportunidades. Como desvantagens, nós temos o risco de segurança e privacidade, nós temos a complexidade na gestão e análise dos dados, problemas de qualidade e viés nos dados, custos de implementação e manutenção e dependência excessiva de dados quantitativos. Bom, agora eu vou apresentar alguns casos em que o uso do Big Data trouxe benefícios significativos. Um ótimo exemplo vem da NASA, com o sistema EODIS, que processa e distribui grandes volumes de dados de sensoriamento remoto, né? Esse sistema ele tem três grandes benefícios: escalabilidade em nuvem, a acessibilidade global e suporte a pesquisas científicas. Com impacto, temos um grande avanço no conhecimento sobre a Terra e a otimização de missões espaciais, né? Outros exemplos são do setor de tecnologia e entretenimento. A Amazon, ela usa históricos de compra e busca para oferecer recomendações personalizadas para os usuários, enquanto a Netflix analisa os hábitos de visualização dos usuários para sugerir conteúdos e até mesmo orientar novas produções, né? E o impacto disso é a melhora da experiência do cliente e o aumento das vendas e o engajamento maior do público com as ferramentas, né? Na agricultura, né, a gente tem a The Climate Corporation. Ela utiliza os dados de satélites e sensores e históricos climáticos para gerar previsões agrometeorológicas, né? E elas são extremamente precisas. O benefício direto disso é a otimização do uso da água e fertilizantes, resultando em um aumento na produtividade e na adoção de práticas mais sustentáveis no setor agrícola, né? Agora eu vou apresentar alguns casos em que o uso inadequado da tecnologia gerou problemas significativos, né? O primeiro, e é bem preocupante também, é o uso de um concurso de beleza avaliado por inteligência artificial, no qual a maioria dos candidatos selecionados eram brancos.
E isso aconteceu porque os algoritmos refletiram vieses dos dados usados para treiná-los, né? Excluindo candidatos de outras origens étnicas. Porque ele foi treinado pela sua maioria por pessoas brancas, né? Não teve outras etnias. E isso levanta um questionamento importante, né? Que é até que ponto a gente pode confiar em decisões automatizadas por essas ferramentas. O próximo é do Cambridge Analytica e manipulação de dados, né? Ele coletou os dados do Facebook sem autorização para influenciar as eleições. Esse uso inadequado de dados pessoais para manipulação política levantou questões sérias sobre privacidade, né? Resultando em multas bilionárias, na falência da empresa e em debates globais sobre a regulamentação do uso de dados, né? O próximo é o vazamento de dados do Pix no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso sério de vazamento de dados, quando mais de 53 mil chaves Pix foram expostas devido a falhas de segurança. Isso mostra que os sistemas que lidam com grandes volumes de dados financeiros ainda possuem vulnerabilidades, né? Aumentando a preocupação com privacidade e a necessidade de medidas mais robustas de proteção desse grande volume de dados, né? Agora, entrando na parte técnica, vamos falar sobre as bases de dados que cada estudante realizou. A gente avaliou as três, né? Que foi a do IMDb, Airbnb e a Sales. E cada uma delas a gente fez uma análise, né? A do IMDb a gente descartou por ser a menor dentre as três, né? Ela contém apenas 3 milhões de tuplas. E aí a gente considerou que talvez não fosse tão legal, não permitiria uma análise mais aprofundada em grandes volumes de dados, como o trabalho exigia. Aí a da Airbnb, que foi a que eu fiz, ela contém um volume considerável de informações, porém ela não está na terceira forma normal. Então a gente considerou que ela dificultaria a organização e o desempenho das consultas. E aí, diante disso, a gente escolheu a base Sales, que contém quase 7 milhões de tuplas, tá na terceira forma normal e permite uma exploração mais aprofundada de conceitos relacionados a Big Data e processamento eficiente de grandes volumes de dados, né? A gente escolheu a Sales. Falando agora das ferramentas que escolhemos, no caso escolhemos o Apache Scope, que ele vai servir para transferir os dados estruturados lá do MySQL para o Hadoop. O Hadoop, que ele vai ser o armazenamento distribuído de grandes volumes de dados, então basicamente ele vai ser a chave para o uso do Big Data. O PySpark, que no caso ele vai fazer as pesquisas em cima do Hadoop, então ele vai ser a parte do processamento distribuído dos dados. E como é que vai funcionar isso aqui? O MySQL vai jogar os dados para o Scoop, o Scoop vai jogar os dados para o Hadoop, e o PySpark vai fazer a pesquisa em cima do Hadoop, dos dados armazenados lá. Mostrando agora o uso da nossa ferramenta, é importante deixar evidenciado que os dados armazenados aqui no Hadoop, eles foram exportados do MySQL utilizando a ferramenta Scoop. Então, o Hadoop ele vai armazenar esses dados lá do MySQL em um formato HDFS, que é o Hadoop Distributed File System. O comando que a gente utilizou foi esse aqui, o scoop import, onde ele recebe algum parâmetro, como por exemplo o username, o password, a table que a gente vai querer importar, o target, que é onde a gente vai querer fazer, o lugar que a gente vai querer colocar o resultado, e o M, que seria ali o número de mapeadores. De importante aqui a gente pode colocar esses dois, que seriam onde a gente vai salvar no HDFS, e o M, que seria ali um número de mapeadores. O resultado desse comando ele vai ser os dados exportados do MySQL nesse lugar aqui. Então, para a gente visualizar esses dados, a gente pode rodar esse comando aqui, que é o HDFS, DFS, LS. Então, abrindo o terminal, ele vai mostrar esses dois resultados, um de success e um part M000. Caso o banco de dados ele tenha muitos arquivos, a gente pode dividir em vários outros registros. Então, a gente poderia ter o part M0001, 0002, etc. Mas como no contexto de Big Data, 6 milhões, que foi a tabela que a gente escolheu, é relativamente pouco, a gente colocou apenas em uma parte mesmo. A gente também pode ver esse arquivo salvo. Então, se eu rodar esse comando aqui, a gente vai pegar os 10 primeiros e está aqui. Por padrão, o Scoop ele vai salvar os dados no HDFS em forma de texto delimitados por tabulação, que é o que a gente está vendo aqui. Então, mostrando aqui o Hadoop em si, a gente tem o SalesDB com todas as tabelas. Sobre os tipos de dados que o Hadoop ele armazena tanto os dados estruturados como dados não estruturados. No caso do MySQL, ele é estruturado, né? É esse caso aqui. Então, a gente pode salvar ali tanto CSV, Parquet, Awk, etc. também. Só que ele também salva dados não estruturados, como JSON, vídeos, imagens, logs também, beleza? Então, falando um pouquinho do Spark agora,
eu vou falar um pouquinho das partições do Spark. As partições, ele é uma forma que o Spark divide os dados para processamento distribuído. Basicamente, ele vai dividir os dados em partes menores, que seriam as partições, e ele vai distribuir essas partes entre os nós lá do cluster. Então, ele vai conseguir fazer o processamento em paralelo. Isso vai melhorar o desempenho e evitar a sobrecarga em um único nó. Só que a gente tem que ter um balanceamento disso. Se houver poucas partições, essas partições eles podem estourar a memória muito rapidamente. Porém, se tiver muitas partições, pode ter um overhead na comunicação entre esses nós. Então, o ideal seria ajustar o número de partições com base no tamanho dos dados e na capacidade do cluster. Mostrando então aqui o Spark e o Hadoop em conjunto, eu tenho uma consulta feita utilizando o Spark, só que ele vai conectar diretamente no MySQL. Então, eu vou executar aqui. Seria o Spark MySQL Analysis. Eu vou executar aqui. Então, nota que ele vai conectar diretamente no MySQL, nessa parte aqui do MySQL Properties, e ele vai ser uma consulta bem demorada. Tanto é que a gente vai colocar o vídeo mais rápido para ver quanto que ele demora. Porém, a gente pode perceber que ele fica mais de um minuto nessa consulta. Então aqui ele fez o carregamento dos dados e agora ele está nessa parte de resultado da análise, onde ele vai pegar o que a gente está querendo. Então, depois de mais de um minuto, a gente viu que ele trouxe o resultado, porém, a gente viu que uma tabela relativamente pequena, no contexto de Big Data, ele demora isso tudo. Então, isso é uma desvantagem enorme do MySQL utilizando essa consulta, por conta que, se a gente for querer realmente fazer o Big Data, fica praticamente impossível, já que a gente pode ter tabelas com milhões, mais de 100 milhões de tuplas e iria ficar inviável. Eu tenho essa mesma consulta utilizando agora o Hadoop, que é a nossa ferramenta de Big Data. Eu vou aqui, então, rodar o index. E vocês podem notar que ele vai rodar muito mais rápido, trazer o resultado bem mais rápido do que utilizar apenas o MySQL. Então aqui eu posso mostrar para vocês que ele está pegando lá o part M000 que eu tinha mostrado anteriormente. Então ele pega esses dados para fazer a mesma consulta. Então nota aqui que ele já está finalizando e fechou. Então, indo lá do começo, a gente vê todas as etapas que ele faz, que então o carregamento de dados. Aqui então ele utilizou 38 partições. Então ele também tem a parte da fase 2, que ele dá um join nas tabelas, onde ele utiliza 38 partições também. A fase 3, que ele faz ali a agregação e os cálculos. E aqui ele tem um plano de execução, semelhante ao que a gente viu em sala de aula, onde ele mostra para a gente tudo o que ele fez. Então nota aqui que ele já trouxe o resultado em segundos. Então essa é uma ferramenta de Big Data muito potente, que seria ali o Hadoop, né? Então esse foi um exemplo para mostrar como o Hadoop é forte. Porém, a gente tem aqui agora uma nova consulta que vai gerar bastante valor em cima dessa base, que seria essa Custom Push essa análise, onde ele vai trazer ali para a gente segmentação de clientes, os produtos mais rentáveis, análise de Pareto, padrões de compra sequencial. Então, com isso, o dono dessa database ele pode gerar bastante valor nesses resultados. Então, nota que ele já está fazendo aqui, está quase finalizando. Se a gente fosse fazer isso no MySQL, iria ser bem demorado, poderia ali ser mais de 10 minutos, novamente numa tabela pequena, né? 6 milhões no contexto de Big Data é muito pouco. E no Hadoop é que ele está fazendo bem rápido. Beleza, então aqui a gente vê o resultado, esse aqui é o plano de ação que ele fez. E aqui temos os resultados. Padrões de compra sequencial, análise de Pareto, top 10 produtos mais rentáveis e a segmentação por clientes. Então esse foi o uso do Hadoop no contexto de Big Data e como que ele pode auxiliar a gente a fazer análise de grandes dados. Obrigado.